الله أكبر الله أكبر. Que a geometria sagrada representa uma ciência forte dentro do Islã, isso não é nenhuma novidade. Contando também com grandes numerologistas como o grande Ibn Arabi de Múrcia, não casualmente chamado de filho de Platão. A importância desta geometria se afirma então claramente e de forma particularmente icônica no simbolismo e na arquitetura central muçulmana, tal como na famosa Mesquita do Domo em Jerusalém, uma das mais antigas e cultuadas, erigida como a mandala octagonal comum no mundo islâmico, e quiçá mais ainda na imagem da Kaaba, e que se traduz simplesmente como o cubo. Trata-se do local supremo de culto muçulmano, na cidade de Meca, tal como a sua Qibla, ou direção para a qual todos devem se voltar nas orações. Neste trabalho, trataremos, pois, de investigar o simbolismo desta geometria sagrada tão importante para o universo islâmico. E certamente estaremos falando muito também sobre profecias e transição planetária. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. De antiguidade anterior ao próprio Islã, a Kaaba estava inserida entre os cultos dos povos do deserto. O local fora empregado desde uma remota antiguidade como relicário, onde eram depositadas estátuas de santos e de divindades. E a partir de Maomé se manteve como consagrada a Alá, que era um dos antigos deuses tribais locais. Várias lendas rondam a existência da Kaaba. Para os muçulmanos, ela foi estabelecida pelo próprio Abraão, que nela depositou os chifres do cordeiro sacrificado no lugar de Isaac. Consta que o local também representa um axis mundi, onde se abre um portal diretamente para o céu, ao qual as tribos beduínas já costumavam acorrer anualmente em peregrinação. Numa época ou cultura em que o nomadismo era norma, os locais de peregrinação eram todavia uma lógica natural. É realizado desde então o ritual da Tawaf, que é circundar 7 vezes a Kaaba, semelhante à ida de Maomé aos 7 céus, e certamente a dança derviche teria encontrado aqui uma de suas inspirações. A geometria do cubo se relaciona, pois, a este rito centenário, especialmente quando agregamos como 7º elemento a pedra negra incrustada na parede leste da Kaaba, e que é objeto de culto especial e a qual todo muçulmano deveria ao menos lançar um olhar, caso não consiga tocar e beijar como fizeram Maomé. Trata-se tal pedra negra de um provável meteorito que a lenda diz haver sido dado a Adão e Eva para construírem um altar. O culto mágico às pedras remonta a uma antiguidade imemorial, e pedras negras eram particularmente valorizadas para a realização das feitiçarias de espelhos e para a própria vidência. Vale lembrar aqui a visão do Santo Graal como uma pedra caída da fronte de Lúcifer. Segundo o estudioso H. Imoti, havia antigamente outros santuários em forma de Kaaba com pedras de outras cores, especialmente o de cor branca e o de cor vermelha. Essas 3 cores correspondem aos 3 estágios da grande obra da alquimia, a qual é uma palavra de origem árabe, tal como a própria doutrina que expressa chegou ao Ocidente através dos muçulmanos. O estágio em negro representa o primeiro e mais elementar deles, muito embora a tradição afirme que esta pedra era originalmente branca, e que foi se tornando negra por causa dos pecados da humanidade. De qualquer forma, pela proximidade do final dos ciclos e suas outras particularidades, é natural que o Islã viesse a pretender controlar este antigo simbolismo e seus locais de culto. Passemos então à investigação do simbolismo do cubo. No seu todo, o cubo relaciona-se realmente ao próprio conjunto dos chakras, inclusive a direção das suas energias, como já foi sugerido em estudos neste canal, e também as 7 direções do espaço, como apregoa o orientalismo,
tudo isto incluindo o seu centro de convergência naturalmente. Citando ademais René Guénon em O Rei do Mundo, no que diz respeito ao cubo, será fácil fazer uma comparação com o símbolo maçônico da pedra cúbica, que se refere igualmente à ideia de acabamento e perfeição, isto é, a realização da plenitude das possibilidades implicadas num estado. E já de forma elementar, as 6 faces do cubo podem ser associadas às 6 pétalas do segundo chakra da Yoga Hindu, ou Swadhisthana. Com efeito, o contexto oferece amplo repertório para esta interpretação. Na análise das sub-raças árias, tal como realizamos sob a base científica da astrologia maia, e onde cada sub-raça possuiria 700 anos, a religião islâmica representa a sua 6ª sub-raça, correspondendo, pois, a este mesmo chakra, cujo yantra ostenta inclusive um crescente lunar, o qual representa um dos grandes símbolos do Islã. Lembremos que a cultura islâmica também observa o calendário lunar e seu alfabeto remonta às 28 mansões da lua. É, enfim, a iniciação do devoto ou do discípulo. Na verdade, a própria era de Peixes era regida por Júpiter na astrologia clássica, planeta que corresponde então ao mesmo centro ou ao 6º raio de devoção e idealismo, marcando fortemente assim a natureza do Islã. De modo que a revelação maometana termina por resultar como um momento ápice desta raça durante a era pisciana, ocupando o próprio cerne da Idade Média da Era de Peixes, e representando a sua expressão mais característica. A região da Arábia também é tropical, possuindo assim teor atlante, o que contribui na mesma linha de energia emocional e religiosa. Contudo, por ser desértica, observamos ali certas particularidades. Fortes tabus sexuais foram então introduzidos, ainda que antes de Maomé, o ritual da Tawaf era realizado por pessoas desnudas. Além disso, o verde, característico dos trópicos chuvosos, se tornou ali uma espécie de mito idílico. Numa ótica mais cósmica, podemos encontrar no cubo todo um simbolismo oculto. A fórmula 6 vezes 4 é igual a 24 traduz com efeito amplas realidades proféticas e avatáricas. Nas epifanias bíblicas, os serafins do profeta Isaías e São João têm 6 asas e os últimos ostentam também 4 faces, de modo a personificar perfeitamente tais geometrias. No Apocalipse de São João, 24 anciãos coroados cercam o Cristo, e o montante dos avatares de Vishnu são por vezes computados como em 24 encarnações. Na descrição da Jerusalém celestial do Apocalipse, e cuja forma é dada também na forma de um cubo, este número se repete dividido entre os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó, chefes das tribos de Israel. Na própria doutrina dos avatares, existe uma divisão análoga entre encarnações maiores e menores. No Islã xiita existem os 12 imanes, dos quais muitas linhas sufis pretendem derivar. Tomando, porém, inversamente de início a fórmula 6 vezes 4 como 4 vezes 6, podemos encontrar uma alusão às 4 rondas cósmicas da evolução humana atual. Já a fórmula 6 vezes 4, própria do cubo, pode velar aqui uma certa astrologia perdida, como iremos observar, mas muito relacionada com as divisões avatáricas acima tratadas. Para isso, devemos nos reportar ao ano cósmico ou ao grande ano de Platão, de 26.000 anos, mas também visto simbolicamente como de 24.000, descontadas as suas energias de transição. O ciclo de 4.000 anos nem seria assim tão raro, desde o ângulo do tempo arredondado. Trata-se, pois, do conhecido ciclo caldeu de 4.320 anos, que abarca as eras zodiacais em pares, muito praticado na astrologia antiga ou original. Podemos inclusive falar em termos de 7 setenários, considerando as energias centrais de transição. E este seria, pois, um dos antigos conceitos raciais, que se perdeu com a crescente perda de referenciais sutis da evolução humana, e na medida em que a astrologia se tornava uma doutrina autônoma e divinatória, conforme estudos já divulgados neste canal com link nas descrições. Podemos estimar, então, que o simbolismo da Kaaba já previsse o conhecimento desta geometria cósmica integrada da evolução humana.
Não obstante, o cubo também se desconstrói como uma cruz, remetendo assim à quarta iniciação. Cruz semelhante ao símbolo de Vênus, regente do quarto raio, e do próprio ser humano naturalmente, com sua atual constelação ternária. Ao observar o yantra do chakra anahata cardíaco, encontramos ali a estrela de 6 pontas, para sinalizar que este centro intermedia as duas tríades, a inferior e a superior. Considerando-se tratar este de um chakra de 12 pétalas, tal coisa nos insere no coração mesmo das realidades cíclicas completas. Com efeito, aqui chegamos então a uma realidade muito atual do contexto da evolução das energias espirituais e humanas. Está sendo aberta atualmente a sexta raça raiz do atual ano cósmico, ou o sexto Sol Maia, onde a hierarquia Chohan, da sexta iniciação deste registro maior, é também esta Kaba, e cuja pedra negra adquire a função da mônada radicada no sexto plano, o mesmo grau caído pois da fronte de Lúcifer na Terra, mas que é também a quarta raça raiz da ronda atual, isto é, contando apenas o Manvantara ou dia de Brahma, já sem o Pralaya ou noite de Brahma, quando começou o registro maior mencionado. Então, aqui mesmo temos a fórmula do cubo 4.6, já citada enquanto realidade atual da evolução. É isso que explica, pois, a completa atualidade das profecias envolvendo todo este simbolismo cúbico. Estamos na iminência da chegada do último avatar de Vishnu, que pode ser computado, então, como o 24º. Corresponde também à chegada do 12º imã, o misterioso, e que se diz estar encarnado já à espera da chegada do seu próprio tempo. Tudo em consonância ou analogia com a ideia de Maomé ter sido o último profeta, como certamente terá sido dentro do próprio ciclo ário. Não obstante, resulta do Islã ter realmente muito a ver com as realidades em transição. É bem conhecida a doutrina teosófica da sub-raça semente, onde uma sub-raça de posição ou numeração análoga à raça raiz seguinte deve lhe servir de semente. Isso significa, pois, que a sub-raça ou a revelação islâmica, para ser mais exato, já que a questão espiritual é de longe a mais importante nessas matérias, deve servir de semeadura para a sexta raça raiz que ora começa a se manifestar. De modo que, com tudo isto, os aspectos proféticos trazidos pelo Islã seriam com efeito consistentes, incluindo naturalmente tudo o que trouxe em termos de cultura e civilização para o Ocidente. Aqui devemos lembrar que Deus se anuncia através dos seus mensageiros, nisso sinalizando também a evolução das coisas, no tempo e no espaço. Cabe destacar disto que, dentre os grandes sábios que surgiram na Baixa Idade Média, aquele que mais foi exaltado no Islã nasceu justamente na Andaluzia, que foi Sheikh Akbar ibn Arabi, sendo considerado por isto ocidental. Trata-se então do maior dos mestres sufis, um grande esoterista e referência maior do perennialismo islâmico, quiçá o maior dos sábios dos horizontes recentes do planeta. E aqui se considerar ainda as hipóteses aventadas pelos muçulmanos de navegantes islâmicos saídos de Andaluzia, região que controlavam desde os vários séculos, terem antes alcançado as Américas, realizando comércios eventuais entre os continentes, tal como ficaria registrado pelos mapas do cartógrafo otomano Piri Reis, com precisão maior que os de Colombo. Nesse sentido, o Islã representa o verdadeiro elo entre vários ciclos, especialmente entre a Era de Peixes e a sexta raça em função da renovação da energia joviana ou de sexto raio no mundo, coisa que justifica, inclusive, as profecias sobre a volta daquele que foi o grande avatar da Era de Peixes, Jesus, e em cujo regresso o Islã também acredita, em glória maior na nova era. Contudo, em função do salto qualitativo entre estes ciclos, é que simbolizamos também tal mudança como a transubstanciação da água que rege a velha era pisciana no vinho do novo raio púrpura racial de idealismo e devoção. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação.
Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.